Olá, eu sou Cláudia Maria Miranda, psicóloga, psicanalista, sou também enfermeira, estudei psiquiatria na enfermagem, atuo desde 2003, adoro várias outras abordagens da psicologia e hoje eu quero falar sobre o lado mal de ser bom. Como eu já havia colocado num vídeo anterior, que existem sim um número considerável de pessoas, mas que é o quê? Pessoas que sim, elas se realizam em fazer a maldade em prol de si. Ela está em primeiro lugar e se ela acabar distribuindo danos físicos, psíquicos, para elas pouco importa e elas têm consciência disso, não é uma questão psicótica de alguém que perdeu a sua consciência, não, alguém inconsciente. Então hoje eu vou falar que assim como existem essas pessoas, existem outras pessoas que estão aqui a todo momento construindo, trabalhando pelo seu lado bom. O que é o lado bom? Bom para a civilidade, bem, que faz bem para si, para outrem, que colaboram para o desenvolvimento social das pessoas, elas se importam, não é? Com as pessoas, elas sempre consideram a ética está em primeiro lugar, elas visam o desenvolvimento de um bom caráter, elas treinam, têm sempre a formação da integridade, essa é uma preocupação. Então, essas são pessoas boas, elas de fato são generosas, elas são amorosas, e é isso que eu quero dizer. Por quê? Nós temos na psicologia o que nós chamamos de mecanismo de defesa. A gente chama mecanismo de defesa do ego, assim nós estudamos na graduação. O que é isso? Com o termo projeção. É estudado projeção como o quê? Puxa vida. O que é a projeção? Eu projeto no outro, como se o outro fosse uma tela, os meus conteúdos, as minhas verdades, a minha história, o meu contexto, as minhas emoções. Então, por que proteção do ego? Porque o que é de mal, o que foi construído de mal em mim, as minhas tendências do mas elas não serão reconhecidas por mim. Eu sei disso, mas eu projeto no outro, eu desloco, é como se eu finalizasse isso no outro. Então eu vou trazer os meus conteúdos, né, do meu filme projetado em uma outra pessoa. É entendido como um mecanismo de defesa. Contudo, eu, pessoalmente, como eu compreendo a projeção? Eu entendo como uma condição da psique humana. Sim, algumas pessoas vão dizer, sim, uma condição de defesa. Tá. Eu não acho que seja apenas de defesa, é uma condição para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa ter contato, é uma condição do meu desenvolvimento para os relacionamentos. Então, vejamos como isso, como ser bom pode ser mal também, pode ser uma coisa ruim. Por quê? Porque assim, eu, em todo o meu contexto, né? Vamos pensar lá, uma pessoa com todo o contexto dela, de construção, da pessoa benevolente que ela é e que ela conseguiu construir, não é? Desse reconhecimento, a gratidão, a integração, a interação, a dedicação, a generosidade, a ética, a honestidade, a verdade, e isso tudo. Quando ela olhar alguém, quando ela estiver em contato com alguém que seja mal, né, que seja um ser ali dentro da tríade, né, um desses indivíduos pertencentes à tríade sombria, ela vai projetar todo esse bem no outro, não é? Que é aquela condição que a gente lembra da frase: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Qual condição? Você vai olhar para o outro e você não vai acreditar que essa pessoa tenha maldade, porque falhas, erros de comportamento todos nós temos, não é?
Uma pessoa, ela pode enganar, porque, né, gente, enganar esquece, é sempre péssimo, é sempre péssimo. Uma pessoa pode te omitir alguma coisa importante, porque ela tá se protegendo, porque ela tá cuidando de si. Uma outra pode fazer isso por uma intenção de te colocar numa situação ruim. A diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa má são as intenções. Então, às vezes a pessoa ela afasta você dela, né? E aí você entende, você fala, puxa, mas qual é a intenção? Ah, sei lá, a intenção era ajudá-la com algum aspecto, era gerar o bem para os dois, visar, não sei, o desenvolvimento, enfim, um comportamento, ou era uma reação, né? Ela teve um comportamento mal, reagindo a uma situação. E uma pessoa má, ela vai ter, às vezes, muitas vezes, o mesmo comportamento, mas com uma intenção ruim. Intenção de gerar o quê? O mal, a dor física ou psicológica, incitar a raiva, o ciúme, a, a, a situação de descontentamento consigo, enfim. O fato é que a pessoa que ela teve o desenvolvimento dentro do bem, ela realmente não consegue ter a facilidade de identificar a maldade no outro, porque ela vive essa história, esse filme em si. Esse filme nela. Então, o filme dela não, a pessoa tá sempre visando bem. Podemos falhar, mas é visando bem. Podemos pecar, mas é fazendo bem. Podemos descontentar um amigo, gerar uma dor, mas ela tá sempre no caminho do bem. E assim, ela enxerga essa é a condição que ela vai projetar nesse outro, por mais maldoso que ele seja, por mais sádico que ele seja. Então, é uma condição de que ser bom não faz sempre bem. Então, isso precisa ser desenvolvido, que isso aí a gente pode, eu quero falar assim em outro momento, mas nesse primeiro momento, que eu acho muito legal deixar claro, é que o fato é que como nós temos a condição de projeção, a pessoa que é boa, ela tá olhando para o mal e tá sentindo como se fosse um bem. E essa é a condição. Por outro lado, sabe aquela historinha que a gente fala assim, quem usa cuida? Das pessoas que são ciumentas, por exemplo. Então é o quê? Uma pessoa que ela tem todo um contexto, todo um desenvolvimento da história com o mal, com o enganar, o trair, o omitir, ludibriar, planejar, articular, querer destruir, invejar. Então, é a pessoa que vive nesta condição, não é? Elas estão projetando tudo isso no outro. Então, essas pessoas, de fato, elas se protegem muito mais. Elas projetam toda aquela maldade, a articulação do mal, a manipulação, as dores que ela costuma causar, ela olha no outro, né? Mesmo um objeto bom, né, gente? Objeto a gente chama na psicologia, não é pessoa objeto, não, por favor. Objeto, que a gente fala assim, é aquele ser, né? Quando eu conheço uma outra pessoa, eu não conheço outra pessoa, eu sou apresentado, olá, boa tarde, eu sou isso, essa é a minha profissão, assim eu sou, ok, né? E o rostinho fofinho, aí você pega a pessoa e fala assim, nossa, né? Aí a pessoa, né, que tem todo esse contexto construído da maldade, o que ela enxerga no outro? O que ela projeta nesse outro? Todo esse mal, né? Assim, essa pessoa pode ser infiel, maldosa, enganar, competitiva, invejosa, ciumenta, traidora. E aí, então, a pessoa é o tal de quem usa cuida, né? Se você faz uma coisa, você acredita que o outro pode estar fazendo a mesma coisa. Então, por isso, essas pessoas, elas acabam tendo essa capacidade de se proteger mais, porque isso gera uma proteção, ao passo que o ser de luz, né? O ser de luz, olha ali...
Olha ali e fala, nossa, que docinho lindo, só tem bondade aí, né? Às vezes a amiguinha, né, sei lá, nossa, veja conteúdo, né? Vai lá, amiguinha, fazer massagenzinha, né, no esposo. Ela fala, nossa, que lindo, mas foi sem intenção, apenas esbarrou, não tem intenção nenhuma. Então, é assim, ela não tem essa questão de, nossa, a pessoa fez por maldade, a pessoa está articulando um mal para o outro. Então, este ou esta é uma condição, ai, muito, eu diria, perigosa, às vezes sofrida, mas que sim, é possível remanejar isso. Senão, não teria sentido a psicologia, não é? Tem como remanejar, melhorar, fortalecer, amadurecer para a gente tentar fazer um certo distanciamento e reconhecimento do outro como ele e fora dessa condição de projeção. Super abraços, excelente dia e tudo de bom.